Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, o segredo para conseguir meditar dessa maneira que eu ensino, né? Dessa maneira que é feito através de relaxar a mente, através de não tensão, não estresse, ou como eu gosto de dizer, né, voltar a mente ao normal. Então, não é um método que utiliza controlar a mente, forçar a mente. O motivo pelo qual não utiliza forçar a mente, controlar a mente, porque se você controlar e forçar a mente, você não vai aprender algo útil. Você vai aprender apenas a anestesiar a si mesmo. Você vai aprender apenas a evitar os seus problemas. Não vai aprender a ser uma pessoa sábia. Então, eu não sou a favor de pacificar a mente, eu sou a favor de ter uma mente pacífica, que são coisas diferentes. Você tem uma mente pacífica, sentar em meditação é apenas um empurrãozinho, é só um período ainda mais tranquilo, mas não tem nada de novo, não tem nenhuma atividade diferente do que a sua mente no dia a dia. É apenas um momento de, né, uma única atividade, eu vou fazer só isso. Parar com o resto, eu vou fazer só isso. Vou só relaxar e ficar com a respiração. Só isso. Nada demais. Tão simples. Meditação não é complicada, as pessoas é que são complicadas. Né? Então, quando as pessoas vêm praticar meditação, em vez de ensinar meditação, eu fico falando para elas pararem de se atormentar. Parem de se atormentar. Parem de ficar se importunando com um monte de problemas, um monte de coisas. E aí a mente já é pacífica. Ela não precisa de nada para ficar pacífica. Se você parar de atormentar a mente, o normal dela é pacífico. Então, existem vários truques para você largar os problemas. É basicamente, né, o mais, sim, mais básico seria uma questão de não, como é que eu falaria isso? Não se identificar, não se definir através, não se definir em termos de coisas que não são de fato nós. Né? Por exemplo, pessoa, seu nome é José da Silva, ou Maria do Carmo. Fala, eu sou José da Silva. Sou eu. Isso sou eu. Mas você parar para pensar bem, na verdade não sou eu nada. Isso é apenas um acordo. As pessoas que inventaram isso aí. Esse nome José da Silva, as pessoas combinaram entre si. Nem pediram a minha opinião, na verdade. Eles sempre falam, vamos falar o seguinte, esse montinho de carne aqui, vamos chamar isso aqui de José da Silva, tá? Combinado? Combinado? Ok, tá combinado. E aí, sempre que alguém chega para você, então, qual é o nome que as pessoas combinaram, vai se referir a você? Fala, José da Silva. Então, só José da Silva, por favor, sente-se aqui. Mas com o tempo você pensa, eu sou José da Silva. Sou eu. Né? Mas não é. É apenas um acordo. Esse José da Silva existe só na mente das pessoas. É só na mente das demais pessoas que existe José da Silva. Eles que inventaram isso. Na verdade, você não tem nome nenhum. Esse menção de nome é apenas um acordo entre as pessoas. Que você também participa, né? Você vai e concorda. Hey, sim, meu nome é José da Silva. Então, começa a desmontar essa história. Não, eu sou isso, eu sou esse corpo. Isso aqui sou eu, essa é a minha cara. Esse é meu cabelo. Não, na verdade, isso é um fenômeno temporário também. Essa cara, a gente contempla o corpo, né, como constituído de 4 elementos. O elemento terra, fogo, água e ar. Hoje em dia, a ciência já está chegando perto, né, dessa compreensão do Buda, né, que o Buda já compreendia há 2.600 anos atrás. Né?
Hoje em dia, assim, a gente está chegando perto disso. Não chegou lá ainda, mas está chegando perto. Que, na verdade, são apenas diferentes manifestações, né, de energia. Dependendo de como você configura, de que tipo de causas e condições estão presentes, né, as cores se manifestam em termos sólidos, em termos de líquido, em termos de gás, ou em termos de calor. Então, terra, fogo, água e ar é apenas isso, né? São as manifestações materiais, manifestações físicas. Então, por exemplo, esse ar-condicionado, dentro do circuito do ar-condicionado tem um gás. Esse gás, quando você aplica o elemento terra a esse gás, o elemento terra é o que? É o sólido, né? Quando você comprime o gás, o que? Ele esquenta. Né? Quando você aplica pressão sobre o gás, ou seja, quando você aplica o elemento terra sobre esse elemento ar, que é um gás, né? Ele gera o elemento fogo, calor. Ou o contrário, quando você remove o elemento terra, ele gera frio. Ele esfria. Quando você tira a pressão, ele esfria. Quando você comprime, ele esquenta. Então, se você comprimir ele do lado de fora e expandir ele do lado de dentro, ele absorve o calor aqui dentro e joga o calor lá fora. Ele apenas movimenta calor de dentro para fora. Isso é apenas um jogo dos 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Então, o nosso corpo também não é diferente. Só que o nosso corpo funciona em termos de reações químicas, né? Reações biológicas. Mas é só isso, né? Apenas e esse corpo não nos pertence, né? A gente comeu isso aqui, né? Isso aqui foram plantas e animais que nós comemos. Essa carne não é minha. Isso aqui não me pertence. Eu peguei sem pedir permissão, né? Quando a gente morre, o corpo volta ao normal. Ele volta ao elemento terra, fogo, água e ar. O calor se dissipa. As partes líquidas escorrem. A parte sólida vira pó e é soprada pelo vento. A parte gasosa se dissipa no ar. Então, quem já viu o cadáver sabe como é que é. Quando a pessoa morre, a primeira coisa que acontece são os líquidos começam a vazar todos os poros. Né? Depois, boa parte vira gás, né? O corpo incha, depois vaza aquele gás todo. Conforme a pele vai rachando, vai quebrando, o gás vaza para fora. Aí o corpo fica seco. Né? Fica um corpo seco, um esqueleto com pele seca, carne seca. Mas com o tempo, mesmo isso se desfaz. Né? Se não tiver nenhum animal e vir comer, né? Então só o tempo, a ação do sol, do vento, vai secando e vai desfarelando aquilo, vira pó, vira terra, na verdade. Né? Lá no mosteiro tem essas fossa biológica, biodigestiva, digestora, né? Você deixa lá, né, todo o esgoto cai ali, né? Uma vez por ano você limpa ela. O que você abre uma torneira e sai aquele, né? Sai numa, né, uma espécie de lama, né? É uma lama que sai. Você deixa ele secando aquela lama. Quando a lama seca, você vai olhar o que tem ali. Terra. A terra marrom, né? Essa terra, humus que chama. Né? Aquela terra bem... É terra, na verdade. Você vê realmente como é que é esse negócio. Ele sai, né? Lá dentro tem a reação química, gera calor, gera gás, né? Vira líquido. Depois, quando o líquido evapora, vira terra, né? Vira terra de volta. Terra normal, não tem nada demais. Né? Ninguém adivinharia que aquilo era fezes, né? É terra, terra normal. Então, as pessoas também, esse corpo um dia vai virar terra. Então, você reflete dessa maneira, né? Fala, não, esse corpo não é meu, isso é apenas um fenômeno temporário. Então, você vai largando esses fardos, né? Você pode também contemplar, ajudar a dissociar-se do corpo, pelo menos ficar mais leve, né? Mesmo que você não vá se dissociar por completo do corpo, mas pelo menos fica mais leve. Você reflete, por exemplo, sobre a velhice. Porque atualmente você acha, esse corpo jovem sou eu. Essa pele lisa sou eu. Esse cabelo colorido sou eu. E aí isso é um fardo agora. Você tem que manter esse tal de eu, né? O tempo vai passando e o eu não fica do jeito que estava antes. A pele começa a ficar enrugada, começa a ficar feia, manchada. O cabelo vai ficando branco, vai caindo o cabelo.
Aí a pessoa entra em desespero, né? Fala, meu Deus, eu estou desaparecendo. O eu que eu tanto gosto tá indo embora, né? Tá surgindo um outro eu que eu não gosto desse outro eu. Mas se você refletir de maneira sábia, fala, não, isso nunca fui eu. Esse corpo sempre foi assim. Isso já estava programado desde a hora que eu nasci, isso é normal. Não tem nenhum problema a ser corrigido aqui. Então você não pega o problema, entendeu? Você não pega o problema. Estou envelhecendo, o que eu vou fazer? Nada, não vou fazer nada, vou ficar velha, só isso. Não tem nada a ser resolvido. E envelhecer não é um problema. Envelhecer é apenas normal. Não tem, sabe? Você não precisa se sentir culpado porque está envelhecendo. Você não está fazendo nada de errado. Não tem nada de errado acontecendo. As pessoas não pensam assim, né? Então elas pegam um monte de fardo que não pertence a elas, um monte de deveres que não pertencem a vocês. Né? O dever de estar jovem, o dever de ser belo, o dever disso, o dever daquilo, o dever de um monte. Na verdade, tudo isso, a maioria disso não é dever nenhum, né? É apenas normal, é apenas a natureza. Então, se você tiver uma visão mais clara, né, do que sou eu e do que não é eu, né, fica bem mais leve. Porque, no final das contas, o que realmente agita a mente é esse tal de eu, né? São as preocupações com relação a eu. Mesmo quando é os outros, quando está preocupado com um amigo, preocupado com os filhos, né? Sempre eu estou preocupado com eles. Né? Qual que é o meu dever? As pessoas que eu gosto. Os vizinhos, por exemplo, supondo que tem os seus filhos, seu filho está com uma certa doença, está com dengue. Aí você fica preocupado, agitado. Né? Mas o filho de outra pessoa que mora do outro lado da cidade também está com dengue, mas não agita a sua mente. Né? Porque não é meu, não é o meu filho. Tudo que agita a mente é aquilo que é meu, que tem a ver comigo, né? Que é uma extensão do meu eu. Né? Então você tenha mais estratégia, né? Em aonde você diz, né? É meu, sou eu, né? Tenta diminuir o máximo possível, não diminua demais ao ponto de ficar uma pessoa ineficiente, uma pessoa incompatível com o ambiente que você mora. Então, se você for falar um tempo lá, esse corpo não sou eu, então não vou tomar mais banho, né? E vou andar peladão na rua, que é tudo certo, porque não sou eu mesmo. Teoria, você pode até dizer que sim, né? Mas na prática isso vai gerar problemas. As pessoas não vão aceitar você sem roupa ou fedido. Então você tem uma estratégia, assim, eu vou pegar só o que eu realmente preciso pegar, né? Então eu preciso pegar por uma questão prática, por uma questão de saúde, eu preciso pegar a higiene pessoal. Higiene pessoal tem que pegar, né? Mas envelhecer, né? Eu não preciso pegar isso. Né? Isso acontece, é normal, não tem nada demais. E assim por diante, né? Estou só dando exemplos assim, né? Não é tanto, né, o que pegar e o que não pegar, mas é mais prestar atenção nessa dinâmica, né? Quanto mais pesado for o seu eu, mais problemático é, mais preocupações, mais ansiedades, mais assuntos para resolver, mais fardos para carregar. Então, você tem que ter estratégia, né? O que você pega, o que você não pega. O Buda não encorajava as pessoas a largar tudo dessa maneira assim, através como se fosse através de aversão, através de... Você larga tudo quando a mente enxergar uma certa verdade. Conforme a mente enxerga uma certa verdade, é natural que a mente comece a largar as coisas, né? É uma coisa assim, é um fenômeno natural da mente, vem de sabedoria. Mas na medida que a gente não consegue ainda enxergar essas verdades sutis relacionadas à mente, relacionadas ao nosso, as coisas mais sutis, né, que existem em nós, então a gente usa reflexão, inteligência, né, para tentar aliviar um pouco esse tal de eu. Então, como eu falei, né, refletir sobre, né, até que ponto, isso você pode usar a sua reflexão, né? Até que ponto esse tal de José da Silva sou eu? Né? Até que ponto isso sou eu mesmo? Onde que isso sou eu? Da onde que veio isso?
Se eu tivesse nascido com outro nome, se as pessoas, em vez de me chamar José da Silva, me chamassem de Cândido Álvares, será que ia mudar de personalidade? Eu ia ser igual eu sou hoje? Se me desse um nome bem esquisito, tipo Asdrubal, será que se me chamasse de Asdrubal, eu ia ser a mesma pessoa que ia ser hoje? Quais são as experiências que eu ia ter quando criança? E como é que isso ia resultar na minha pessoa hoje, né? Provavelmente não ia ser igual, né? Porque as pessoas não iam te tratar igual. Nunca se sabe, né? Supondo se você fosse, em vez de Arnaldo, você fosse, sei lá, Vinícius. Na escola, você está no começo da lista, né? Se você fosse Vinícius, estava no final da lista. Sabe-se lá Deus que tipo de experiência ia ser diferente por causa disso, né? Uma coisinha como essa, né? Em vez de ser, o nome começar com A, começou com V. Uma vez que o nome começou com V, você estava no final da fila, quando ia entrar em algum local, entrar no museu, a chamada na escola, sei lá o que fosse. Até que ponto isso ia gerar uma diferença? Como é que isso é resultar no que você é hoje, né? É impossível você dizer isso, adivinhar isso. Então você vê como é frágil, né? Esse tal de eu sou José da Silva, é muito frágil isso. Não tem nada real, é apenas um acaso, é apenas uma condição, né, sobre qual as coisas, que é uma condição que influenciou, né, a formação da sua noção de eu. Mas não tem nenhuma verdade intrínseca a isso, né? É apenas um acordo, é apenas um acaso, é apenas uma condição. Né? Então você pode usar isso de maneira diferentes níveis disso. Né? Uma coisa interessante para praticar meditação, você conseguir experienciar a mente silenciosa. Como você experiencia. Porque atualmente a maioria das pessoas entende, né? Eu sou esses pensamentos. Isso sou eu. Essa voz que fala na minha cabeça sou eu. Né? É o meu eu, tá ali. Né? Mas quando você consegue silenciar a mente, não, na verdade eu continuo existindo e aquela voz não está presente. Quer dizer que aquela voz também não é eu. Aquela voz é apenas uma atividade. Não é o que eu sou. É apenas uma atividade da mente. Então eu sou as minhas opiniões. Não, opinião também é uma atividade da mente. Se você investigar mais a fundo, né? Mesmo quando a mente não tem opinião, ela está perfeitamente equânime e silenciosa, você continua existindo. Então as opiniões não sou eu. Então são as minhas memórias. Também não. Memórias é apenas uma atividade da mente. É uma reprodução. A mente, por apego, ela reproduz estímulos sensoriais, reproduz sensações. Então ela gosta de... Só as sensações do aqui e agora não são suficientes, né? Ela gosta de relembrar as sensações do passado. Então isso é uma memória. É uma capacidade da mente. A mente é um órgão sensual. Ela produz sensações através da memória. O que a memória guarda são sensações. Ela reproduz sensações. Ela produz som, reproduz imagens, reproduz sensações emocionais, reproduz ideias. Então, essas memórias não são verdadeiras, são apenas reproduções. As memórias não existem no passado. As memórias são uma atividade aqui e agora. Aqui e agora, a sua mente está reproduzindo um padrão de sensações que ela experienciou no passado. Mas as memórias ocorrem aqui e agora. Então, não é das memórias que está o seu eu. Não foi ali, não é ali que você existe. Inclusive esses negócios, né, as pessoas têm muito remorso, têm muita vergonha das coisas que fizeram no passado, né? Memórias vêm e atormentam elas. Então as pessoas, puxa vida, que se isso não tivesse acontecido. Mas não tem nada a ver com aquilo ter acontecido. Essa atormentação ocorre aqui e agora, né? Não é no passado que está o problema. Isso que te atormenta não está no passado. O que te atormenta está aqui e agora. Aqui e agora você está se atormentando com essa memória. Essa memória vem à tona e você se atormenta com ela. Não é o passado que é o problema está aqui e agora. Então, esse tipo de compreensão, né, do que é a mente, como é que ela funciona, é o que realmente traz, né,
que a gente chama de sabedoria. É a sabedoria que é relevante, né, no que diz respeito a ter uma mente saudável, a ter uma mente sábia, a ter uma mente que é capaz de alcançar a libertação. É a sabedoria que é relevante, né? A sabedoria de como organizar o trânsito, como organizar o sistema político, como organizar a sociedade, não leva à iluminação. O que leva à iluminação é a sabedoria de como funciona a mente, a minha própria mente. Mas é óbvio, né? Quando você aprende como funciona a sua própria mente, você também compreende muito bem como funciona a mente dos outros, né? Fica muito mais fácil lidar com as pessoas, ajudar as pessoas, organizar as coisas, realizar projetos, né? O sucesso do projeto depende das pessoas, em grande parte, né? Então, se você conhece bem o que é uma pessoa, fica fácil fazer as coisas, né? Então, o Buda não ensinava, na verdade, a gente simplesmente abandonar, jogar fora o eu, a noção de eu. Que o Buda ensinava a ter ter estratégia, inteligência, onde você cria noção de eu e onde você não cria noção de eu, né? O que você agarra e o que você não agarra. Então, o que você deveria agarrar, né? Uma mente, boas qualidades mentais. Boas qualidades mentais você deveria agarrar. Deveria agarrar gratidão, ter apreço por gratidão. Se você não tem gratidão, desenvolva o hábito da gratidão. Deveria agarrar bem-querer. Se você não tem bem-querer, desenvolva bem-querer. Se você tem bem-querer, sustenha, encoraje, alimente, nutre, né? Proteja o seu bem-querer. Inteligência, sabedoria, capacidade de renúncia, capacidade de tolerância, capacidade de resiliência, capacidade de paciência, capacidade de energia, capacidade de diligência. Tudo isso são coisas para serem desenvolvidas. Respeito, lealdade, amizade, humildade, coragem. Boas qualidades mentais são coisas a serem protegidas e encorajadas. E quem não tem alguma boa qualidade mental, desenvolva. Quem já tem a qualidade mental, proteja e encoraje ainda mais, aumente ainda mais. Então, essas coisas você agarra, você protege. Você fala, isso sou eu. As más qualidades mentais você abandona, você abre mão. Aprende a não agarrá-las. Quando surge a raiva, você aprende a não agarrar a raiva. Não é o caso de não sentir raiva, é o caso de não agarrar a raiva. Uma mente normal, ela vai produzir raiva, ela vai produzir medo, ela tem que produzir medo. É normal ela produzir raiva. Não tem nada de errado, é normal, é assim que a mente funciona. A questão é não agarrar a raiva, não deixar a raiva dominar a sua mente. Entender a raiva apenas como uma informação, né? Eu não gosto disso. Ok. Não precisa, só porque eu não gosto disso, não precisa agitar a mente, deixar a mente obsessiva, deixar a mente rancorosa, com desejo de agredir os outros, né? Medo também. Medo é apenas uma informação. Isso pode ser perigoso, né? Quando a mente tem essa informação, isso pode ser perigoso, ela manda um sinal chamado medo. Você, ok, isso é perigoso, beleza. Você não fica agitado, não fica em pânico, não fica travado, né? Você está apenas ciente, isso é perigoso. Sendo uma pessoa inteligente, já deveria ser o suficiente, né? As pessoas não desenvolvem inteligência, então elas nem acreditam que é possível, né, ter inteligência. Elas acham que para conseguir fazer as coisas eu preciso sentir raiva, eu preciso sentir medo. Se eu não sentir raiva, como é que eu vou evitar que as pessoas me agridam? Se eu não sentir desejo, como é que eu vou conseguir as coisas na vida? Como é que eu vou conseguir ter sucesso, ter conforto na vida? Inteligência, minha gente, inteligência. Existe um negócio chamado inteligência. Use inteligência. Não use ganância, não use raiva, né? Deixe ganância, raiva, medo ser apenas a mente indicando, assim, eu quero isso, eu não quero aquilo, isso aqui me preocupa, isso aqui pode ser perigoso, né? Deixa essas coisas serem apenas informações, mas não tome e fale, isso sou eu, essa raiva sou eu tenho que seguir
as ordens dessa raiva porque sou eu. Não, essa raiva é apenas um estado mental. E eu não vou agarrar esse estado mental porque não é a melhor opção. Eu tenho algo melhor do que isso. Eu tenho inteligência. Então, se é para agarrar alguma coisa, eu vou agarrar as coisas boas. E vou largar as coisas ruins. Dessa maneira, você treina a mente nas boas qualidades mentais. E você abandona as más qualidades mentais. Quanto mais você fizer isso, mais vira um hábito mental as boas qualidades. E mais enfraquece o hábito das más qualidades. Então, a mente ela não é um fenômeno fixo, ela não tem nenhuma fundação fixa. Né? Ela é o que você fizer dela. Então, se você frequentemente fica com raiva, a sua mente é raiva. Mas se você, aos poucos, vai abandonando o hábito da raiva, vai desenvolvendo o hábito da inteligência, do bem-querer, etc., a mente vira bem-querer, inteligência, né? E cada vez menos ela é raiva. Depende do que você fizer dela. A mente não tem nenhuma forma fixa que ela deveria ser assim. A gente fala, te encoraja as pessoas a desenvolver um certo tipo de mente, porque é benéfico, faz bem para as pessoas se sentem bem, as pessoas ficam inteligentes, aquilo que elas querem se torna realidade. Elas vivem pacífica e elas também não agredem os outros também, né? Além delas mesmas se sentirem bem, elas geram bem-estar para as pessoas ao redor. E além disso, abre a possibilidade para a iluminação. É por isso que a gente ensina essas coisas sobre gratidão, bondade, etc. Não é porque bondade e gratidão é o correto. Se você não fizer isso, você está errado. Não tem correto e errado. Depende da opinião. O que você quer? O que você acha bonito? Se você acha um certo tipo de coisa bonita, você vai achar que ser ganancioso e egoísta é bonito. Tem que ser assim mesmo. E a pessoa fala, essa pessoa não tem vaidade, que diabo é isso? Né? Critica a pessoa, fala, você não tem vaidade, não pode ser assim. Mas depende, tem a ver com quais são os seus padrões de certo e errado, alto e baixo, bonito e feio. Dependendo de quais são os seus padrões, que você treinou, que você foi educado, né? Que você educou a si mesmo, você vai ter opiniões como essa. Fala, não, você tem que ser esperto, você não pode ter que levar vantagem em cima dos outros, não pode ser otário, não. Tem que passar na frente dos outros. Mas se você tem um tipo diferente de ponto de vista, né? Você tem uma compreensão diferente do que é certo, do que é belo, do que é feio, né? Então, sua opinião, né, do que é uma mente saudável muda. Né? E não tem um que esteja a minha é verdadeira e a sua é falsa. A minha deveria ser seguida e a sua não. Né? Ninguém tem o direito de fazer isso, nem mesmo o Buda. Né? E o Buda não fazia isso. O Buda ele apenas ensinava aquilo que ele sabia. Ciente de que as pessoas desejam felicidade, né? E ciente do que é a iluminação, né? Por compaixão, por bondade, por amizade, então o Buda compartilhou aquilo que ele ensinou. Mas ele não ia atrás de ninguém. O Buda não saía na rua batendo sino, não batia na casa das portas das pessoas, olha, vem aqui, eu vou te ensinar o Dharma. Nunca fez isso. Ele só ensinava quem perguntava. Se a pessoa perguntava, ele ensinava. Não perguntou, não ensina. Inclusive, os monges têm regras a respeito disso. Eu não posso ensinar uma pessoa se ela não perguntar. Na Tailândia, por exemplo, aqui a pergunta está como é que é? Subentendida, né? Vocês vieram aqui com a intenção de ouvir o ensinamento, então eu já sei que vocês querem, né? Mas na Tailândia, só por desencargo de consciência, é comum, né? Antes de uma palestra, os leigos recitam um texto, né? Convidando o monge a ensinar. Né? Porque, segundo a regra monástica, o monge só pode ensinar se as pessoas pedirem. Então, como isso seria muito estranho no Ocidente, né? Então, a gente está subentendido que as pessoas querem ouvir, né? Então, para ser mais prático, né? Na Tailândia eles recitam, né? No começo da palestra, antes de começar a palestra, alguém vai lá e recita, né? Um textozinho em Pali, né? Convidando o monge a dar um ensinamento. Então, não é o fato de que o Buda decide que é certo e que é errado. Ele tem uma visão, ele conhece algo, ele viu algo, e ele entende as pessoas. Né? Então, olha, quem quiser, eu recomendo isso aqui.
Se você fizer isso aqui, o resultado vai ser aquele. Aí quem ouve e enxerga valor, segue. Quem ouve e não enxerga valor, não segue, tranquilo. Não tem crime nenhum. Ninguém vai queimar no inferno por causa disso. Ninguém tem obrigação de ser budista. É uma questão de as pessoas enxergarem valor. Quem enxergar valor, segue. Quem não enxergar valor, ok, não tem problema. Fique à vontade. O Buda dizia, ele é um professor, eu sou um professor de mão aberta. Eu ensino com a mão aberta, não faço exigências, não ameaço. Ele não ensina através de ameaças. Ele não ensina através de obrigar as pessoas. Eu só vou ensinar se você fizer uma cerimônia que você vira budista. Não existe isso. As pessoas inventam isso porque existe no cristianismo, eles tentam imitar o cristianismo. Mas na verdade não existia isso. Você não tem nenhuma cerimônia para virar budista. Aliás, sei lá, a ideia de ser budista também é uma coisa, acho que é uma coisa meio ocidental, não sei. Você vê nos sutras, as pessoas decidiam que ela era budista. Ela fala, a partir desse momento, me entenda como um seguidor, né? Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Mas é a pessoa que decide, não é o Buda que autoriza ou que faz uma cerimônia. Que nem fala o pessoal, a pessoa pergunta, mas como é que eu faço para saber se eu sou budista? O dia que te der um formulário para responder, você escrever budista na categoria religião, aí pronto, você virou budista. É você que decide se você é budista ou não. Não tem nenhuma cerimônia, não tem nenhuma luz que desce na sua cabeça e você virou budista. É uma atitude sua, você decide. Né? Então, é diferente, né? É diferente das demais religiões. Então, voltando à questão, né? Então não tem nenhum certo e errado. Tem o que a gente recomenda por experiência, né? Ter enxergado os resultados, por bem querer, sabendo que as pessoas gostam de felicidade e não gostam de sofrimento. Né? Então a gente partilha aquilo que a gente aprendeu, né? Que a gente viu por si mesmo, que a gente tem confiança no que o Buda ensinou. Né? Então, na medida que vocês enxergarem valor, vocês podem tentar emular, né? Essa forma de pensar, tentar adquirir esses valores, tentar abandonar os maus hábitos mentais, tentar desenvolver os hábitos mentais que o Buda elogiava. Porque esses hábitos mentais, quando desenvolvidos, levam à sabedoria, levam à felicidade, tanto sua como das pessoas ao redor. E quando a mente tem um bom nível de saúde mental, bom nível de harmonia, de bem-estar, ela é capaz de um negócio chamado iluminação. Ela é capaz de um negócio chamado samadhi, né? Que é extremamente agradável, mas não é iluminação ainda. Mas é muito agradável. E muito interessante também, que você aprende muito. Né? Mostra assim, uma outra dimensão, né, do que é ser uma pessoa. Também te dá um ponto de vista bem mais claro, né, do que é eu, o que não é eu. Né? Muda o seu ponto de vista, né, sobre o que é eu ou não. E além, né, disso também, sendo capaz de alcançar samadhi, a pessoa também agora abre a possibilidade de alcançar nirvana, né, libertação. Então, são muitas razões pela qual a gente ensina, né? Mas não porque nós estamos certos e vocês estão errados. Isso é apenas nós conhecemos esse tanto, nós temos essa experiência, temos esse conhecimento. Né? Então, quem quiser praticar, eu recomendo. Né? Então, as dimensões mais grosseiras, né, de eu são essas. Né? Convenções sociais é uma dimensão grosseira de eu, que só usando inteligência e reflexão seria possível, né, uma pessoa se desvincular disso. Né? Pensamento e memórias, eu já acho que é um pouco mais sutil. Somente se a pessoa conseguir pacificar a mente um tantinho que seja, ela talvez vai conseguir entender por que pensamento e memórias não são eu, de verdade. Mas se eu usar um pouco de reflexão, por exemplo, já ajuda bastante, né? Só refletir, né?
Por exemplo, que nem a gente já dizia, né? Que ele dá um exemplo, né? Supondo que você tem uma caneta, que você gosta, uma caneta muito bonita que te dá de presente, né? Uma caneta cara, né? Aí você costuma botar a caneta no bolso da camisa. Você sempre bota no bolso da camisa. Mas aí, um belo dia, você esqueceu e colocou no bolso de trás a caneta. Esqueceu se distraiu, em vez de colocar na camisa, colocou no bolso de trás. Aí você foi viajar num lugar longe, chegou lá, botou a mão para pegar a caneta. Ih, cadê a caneta? Aí vem aquele desespero. Meu Deus do céu, cadê a caneta? E agora? Aquela caneta que foi meu pai que me deu. Comecei a dar ansiedade, né? Aí depois achei no bolso. Ah, tá aqui a caneta. Pronto, sumiu a ansiedade. Então aquilo a mente criou sozinha e a mente desfez sozinha. Não tem nada a ver com a caneta. É a própria mente que cria e desfaz essas coisas. Então, esse tipo de coisa é interessante, esse pensamento, né? A mente inventa pensamentos. Pensamentos não são realidade. Só porque você pensou algo não significa muita coisa. Pensamento não está colado à realidade. Pensamento é algo e realidade é outra, né? Então, pensamento é uma construção da mente. Né? Você não tem obrigação de agarrar os pensamentos. Não é um dever seu agarrar os pensamentos. Só porque um pensamento existe, você não tem obrigação de agarrar ele. Uma coisa que você aprende com meditação também, né? Você fica ali com a mente na respiração, os pensamentos surgem, desaparecem. Com o tempo você aprende, né? A não ficar ansioso. Atualmente, né? Como qualquer dos demais órgãos dos sentidos, né? Quando ouve um som, a mente trava. Surge um som, a mente agarra o som. Surge um cheiro, a mente agarra o cheiro. Né? Surge uma ideia, a mente agarra a ideia. Mas com o tempo você consegue relaxar, né? E perder essa ansiedade toda. Né? Os sons surdos desaparecem. Você não precisa agarrar eles. Os pensamentos surdos aparecem, você não tem obrigação de agarrar eles. Né? Você começa muda o foco, né, para esse estado de ciência. Olha, eu sou essa ciência, esse silêncio, essa mente ciente, tranquila, isso sou eu. Mas com o tempo, até mesmo essa mente tranquila e serena, você também fala, isso aqui não sou eu, isso aqui é apenas um fenômeno condicionado. Você vai ficando cada vez mais sutil, né? Vai refinando cada vez mais, vai ficando cada vez mais leve. Né? O tal de eu, né? Vai ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. Então a mente cada vez mais feliz, mais tranquila, mais feliz, mais independente. Né? Quanto mais leve e interior é, né, a sua noção de eu, menos dependente do exterior ela é. Menos independente do que as pessoas dizem ela é. Menos independente da saúde física ela é, da beleza física ela é, do conforto físico, né? Da situação, do calor, do frio, dos mosquitos. Né? A mente vai alcançando uma felicidade que não depende dos outros, não depende do corpo, não depende de nada. Então, quando é assim, além de ser uma felicidade mais constante, uma vez que ela não depende do exterior, né? Ela não tem razão para não estar ali. Né? Se ela é independente do exterior, ela continua bem estável. Né? Ela vai ficando ali, as coisas vão acontecendo, as pessoas falam, vêm e vão, e ela fica ali tranquila na dela. Mas, além de ser independente, ela começa a dar uma dimensão, né, do não condicionado. Uma coisa que não é condicionada. As condições vão diminuindo. Que o Buda não explicava o que é Nirvana. Ele não explicava, ele se recusava a explicar o que é Nirvana. Mas ele qualificava Nirvana. Então, Nirvana é o incondicionado, o não criado, o não condicionado. Você vai experienciando essa mente, ela ficando cada vez menos condicionada pelo mundo exterior. Você vai começa a ter uma noção, né, do que ele está falando, né, quando ele fala em não condicionado. E essa mente que é não condicionada, ela é tranquila e serena e tem uma felicidade especial. Uma felicidade diferente da felicidade normal que a gente conhece. Né? Uma felicidade que é uma sensação de
voltar ao normal, é uma sensação antiga, não é uma felicidade nova, uma felicidade antiga, uma sensação de uma coisa que você voltar ao normal, não sei outra maneira de ser isso. Então, então, será que Nirvana vai mais ou menos nessa direção, né? Se isso aqui, que é uma coisa tão básica e tão frágil, tão grosseira, já é tão especial a esse ponto, imagina o quanto que Nirvana deve ser especial. Então você começa a ganhar fé. É uma fé baseada em conhecimento, não é uma fé baseada em acreditar à toa. É uma fé, a mesma fé que você ganha quando em medicina, por exemplo, né? Você ganha fé em medicina, indo no médico, tomando remédio, e aí você melhora. Você fala, medicina funciona, né? Da próxima vez que você ficar doente, você vai, ok, eu vou no médico, porque o médico vai curar isso, provavelmente, né? Você tem fé que o médico, você não sabe se ele vai conseguir curar ou não, mas você tem fé, porque você já experimentou antes. Então, coisa simples que nem um resfriado, ele conseguiu curar, né? Então, imagina que essa autodoença, ele vai também conseguir curar. Você tem confiança, né? Porque você já viu o resultado. Então, conforme você vai praticando dessa maneira, você vai ganhando confiança, você vai entendendo o que o Buda está falando, vai ficando mais claro, né? Todos os ensinamentos do Buda se referem à mente. Mesmo quando ele fala sobre coisas relacionadas ao corpo e à fala, por exemplo, à sociedade, tudo isso tem um aspecto da mente, né? Isso é para a mente. O Buda não ensina nada com o objetivo de que não seja a mente. Então, por exemplo, antigamente saúde bucal não era tão óbvio assim. Nem todo mundo estava ciente que você tinha que lavar a boca, lavar os dentes. Então, na regra monástica, o Buda especifica, os monges devem escovar os dentes. Encoraja as pessoas a escovar os dentes. Né? Naquela época eles usavam como é que chama? Um cipó, né? Uma varinha, né? Que eles, lá na Tailândia eles ainda fazem isso, né? Você faz uma escova de dente só com a varinha, assim, bem facinho de fazer. Né? A seiva dela é antibacterial, né? Então você amassa assim, o caule dela, vira uma escova, tá? Limpa os dentes com aquilo. Mas o objetivo disso não é que os monges tenham um dente bonito. Né? O objetivo disso é, se a sua mente, se o seu corpo estiver saudável, ele vira um fardo menor para a mente. Um corpo saudável, ele não atormenta tanto a mente. Então é só uma questão de, sabe, aliviar o estresse da mente. Né? Então, a questão de saúde, a gente cuida da saúde só para que a mente tenha menos peso para carregar. Com menos peso para carregar, fica mais fácil trabalhar a mente. Então, todos os ensinamentos do Buda sempre se resumem à mente, mesmo quando não parece, né? Mesmo quando ele está falando de corpo e fala e sociedade, tudo isso tem a ver com a mente, na verdade. O objetivo final é ter uma mente saudável. O objetivo de ter uma mente saudável é para que a mente tenha bem-estar, né? E tendo bem-estar, a mente consegue alcançar samadhi. Se a mente consegue alcançar samadhi, a mente consegue alcançar a libertação, que é de fato o objetivo final. Mas, de novo, né, o Buda dizia, eu sou um professor de mão aberta. Ninguém é obrigado a alcançar nirvana. Se vocês estão estudando budismo apenas para ter uma mente mais saudável, ser mais feliz, tudo bem. Não tem nenhum crime em fazer isso. Né? Mas é importante ressaltar, né? Na verdade, o que o Buda ensinava é nirvana. A mente saudável e feliz é apenas um estágio inicial. E não é suficiente, porque a mente saudável e feliz não é estável, ela não permanece. É impossível você permanecer saudável e feliz para sempre. A mente degenera, as condições mudam. O próprio sucesso em ter a saúde mental gera o declínio. Sabedoria é insustentável ao longo prazo. Sabedoria não é permanente. A pessoa que é sábia hoje fica burra no futuro. A pessoa que é burra hoje fica sábia no futuro. Eles vão se intercalando dessa maneira. A burrice cria as condições para que surja a sabedoria. Sabedoria cria condições para que surja a burrice. Eles vão
Ambas é instável, é impermanente. Não é um fenômeno hermético. É tudo em constante mudança. Então, mesmo bondade não é garantida, bondade não é estável, bondade não é confiável. Bondade não serve de refúgio verdadeiro. É um apoio temporário. Um apoio necessário, mas é temporário. Então, quem não tem visão disso, desenvolve bondade, fica feliz, fica contente, e aí perde aquela bondade com o tempo. Talvez não nessa vida, talvez na próxima vida, talvez daqui a 5 vidas, 20 vidas, não importa. Eventualmente aquilo se degenera. Mas quem já passou por esse ciclo, talvez já tenha passado por esse ciclo muitas vezes, né? Já não fica satisfeito, né? Já consegue, fica desconfiado. Mas essa bondade, ela depende desses fatores. Esses fatores não são estáveis. Eu vou organizar Como é aqui, possível vou essa... deixar a tinta secar, aí eu volto, vou pintando. Eu já tirei boa parte das coisas, depois eu recolho. Bom, essas condições não são estáveis, então como poderia essa bondade ser estável? Né? E assim por diante. Então a pessoa já começa a procurar algo fora. Começa a procurar, será que existe algo além disso? Né? Então a mente dela começa a se inclinar em direção a nirvana. Mas isso é uma coisa que não dá para você forçar a mente a ser assim. Né? Essa coisa vem naturalmente, né? Conforme a pessoa ganha experiência, isso começa a se manifestar na mente dela. Mas as pessoas que têm fé conseguem caminhar em direção a nirvana, mesmo sem ter isso, né? Fé, a vantagem da fé é isso, né? Ela finge que é sabedoria, né? Fé é como se fosse sabedoria emprestada, né? Então ela quebra um galho, né? Mas não é igual sabedoria de verdade, né? Mas quebra um galho. Então, quem tem fé, né, caminha em direção a nirvana. O Buda elogiava o nirvana. O Buda dizia Nibbana Paramam Sukham. Nirvana é a felicidade suprema. Então, mesmo aqueles que desejam felicidade deveriam ter um interesse em caminhar em direção ao nirvana. Mas aqueles que não conseguem, nirvana é uma coisa muito, é um conceito muito vago, muito estranho. Tudo bem, então apenas desenvolva a mente feliz. Provavelmente você vai perder essa mente feliz, mas faz parte do aprendizado. Isso é assim mesmo. Você aprende, aí você perde, aí você aprende, aí você perde, você aprende, você perde, até que você desenvolve um senso de urgência. Em Pali chama samvega. É uma sensação específica, é um fenômeno específico que surge na mente. Né? É um senso de urgência, um senso de desencanto. Não, isso aqui não é o suficiente, eu preciso ir mais além. Né? Tem um senso de urgência em ir mais além. Uma coisa muito específica que não é normal todo mundo experienciar isso, mas existe. Ok? Então, é só isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Como a Como a sabedoria sabedoria pode gerar pode gerar burrice? burrice? Como é que é? Como a Como a sabedoria sabedoria pode pode gerar gerar burrice? burrice? Sabedoria pode gerar burrice de várias maneiras. Quando a pessoa é sábia, a vida fica fácil. As coisas que você faz dá certo. Você se acostuma ao bem-estar, se acostuma ao sucesso. Isso de várias formas encoraja a vaidade, encoraja o comodismo, encoraja vaidade mesmo. Né? A pessoa fica acostumada às coisas darem certo. O dia que não der certo, talvez você já não tenha mais. O que é que se faz quando não dá certo? Se for supondo que você foi sábio durante, sabe, vamos dizer, 30 vidas. Né? A última vez que algo deu errado foi há 30 vidas atrás. Você não lembra mais. Quando não dá certo, o que é que eu faço? Né? A pessoa não lembra mais como é que faz. Aí ela reage com raiva, ela reage com inveja, ela reage com tristeza, com violência, etc. Né? Não tem mais, aquilo se degenera. Se você não pratica algo, aquilo se perde. O que acontece, por exemplo, quando a pessoa, a primeira geração de uma família, ganha dinheiro.
fica rica. A segunda geração já não tem a mesma sabedoria, né, de como ela não passou pelas mesmas dificuldades, ela não tem os mesmos mecanismos mentais, emocionais de suster aquele dinheiro. Então, a segunda geração já perde um pouco de dinheiro, a terceira geração perde um pouco mais, a quarta geração nunca viu dificuldade, a quarta geração nem ouviu as histórias, né? A terceira geração ainda ouviu as histórias, o avô era pobre, se esforçou, batalhou, e ganhou, etc. A quarta geração nem ouviu essas histórias, ela não viu e não ouviu, ela não recebe, não chega até ela. Então ela não tem as condições para suster aquilo. Então ela se entrega à vaidade, né? Ela nasceu num local onde está tudo certo, todo mundo me elogia, todo mundo dá o que eu quero. Então ela nunca experienciou dificuldade, ela não sabe. E aquilo só alimenta o ego dela, né? Ela simplesmente assume, é óbvio, todo mundo deveria me elogiar, todo mundo deveria fazer o que eu quero, como não? Sempre foi assim, porque seria diferente? Então, né, aí alguma coisa acontece, tem uma crise financeira, ou sei lá, muda o mercado, né? Quando era jovem, eu ia no cemitério, tinha um túmulo, que era um cara que ele tinha uma fábrica de chapéu. Aí lá no túmulo ele colocou lá a fábrica dele, olha como eu sou rico, eu tenho essa fábrica de chapéu, né? Era o meu legado. Eu ficava olhando aquele negócio, meu, ninguém usa chapéu hoje em dia, que adianta? Tô inútil, né? E você pensa, as pessoas pensam, tudo bem, eu vou morrer, mas eu vou deixar o meu legado, vai ficar para a posteridade. Ninguém usa chapéu, nem tá nem aí para o seu legado, que se dane o seu legado. Então essas coisas, sabe? Por exemplo, mudou, ninguém mais usa chapéu. E agora? Você não tem dinheiro, você não sabe. Você sabe trabalhar? Não sabe. Viveu sempre no conforto, no bem-estar. Você não sabe, você não tem as causas e condições para suster aquele nível de vida, né? Então isso ocorre também com relação à sabedoria, né? Se a pessoa ela é sábia, o bem-estar que vem da sabedoria acaba corrompendo a pessoa, né? Ela não tem mais acesso a dificuldades, então ela não treina as boas qualidades que faz você vencer dificuldades, né? A pessoa fica acomodada, ela fica mal acostumada, fica vaidosa, fica arrogante. Pode demorar muitas vidas, mas um dia chega. Mais uma coisa?